E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês, né? Estamos aqui de novo para dar continuidade à nossa discussão sobre a Revolução Russa, né? Então, a gente já discutiu sobre a Guerra Civil. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Na Rússia após a Guerra Civil, o surgimento da União Soviética e também o período lá da ditadura stalinista, tá? Então, lembrem-se de fazer as anotações de vocês e de enviar as dúvidas lá no Google Class para que eu possa responder e tirar essas dúvidas para a gente poder ter uma compreensão melhor sobre o conteúdo, tá bom? Então, para a gente poder começar logo, vamos lá. É aqui que a gente vai ter o início, né, do processo de escalada que leva ao surgimento da União Soviética e da consolidação do regime socialista na Rússia, tá? Então isso é um processo, né, que vai sendo que vai avançando ao longo aí após a Guerra Civil, né? Então, aí pelo menos nesses primeiros anos você vai ter um processo que vai consolidando esse socialismo, né? E aí é importante entender também esse detalhe, pessoal. A Rússia, né? Ela passa, né? A um socialismo, né? Então assim é muito comum ouvir se falar que a Rússia é um país comunista e não, né? A Rússia ela é um país, ela foi um país, né? No caso a Rússia, a União Soviética, na verdade, ela foi um país socialista, né? Tendo em vista que possuía um Estado muito centralizado, na verdade, principalmente durante a ditadura stalinista, você tem sim um regime estatal, né? Extremamente forte que se aproxima mais aí do socialismo e não do comunismo, onde não, teoricamente, não há Estado na concepção de Marx. Então vejam só, a partir do 10º Congresso, né, do Partido Comunista da Rússia, o Lenin propõe então a chamada NEP, né, que é a nova política econômica. Né? O nome NEP porque está em inglês, né? New Economic Policy, quer dizer nova política econômica. E a ideia era o quê? Na concepção do Lenin, adotar algumas medidas de livre mercado, né, ou seja, algumas práticas capitalistas, garantiriam o aquecimento da economia russa, né, e possibilitariam uma recuperação econômica mais rápida. Né? Então, ficava permitido na Rússia, né, que os camponeses pudessem vender sua produção, né, de forma livre. Algumas empresas, né, privadas, pequenas, pudessem também contratar, pagando salários, né, podendo haver lucro nesse processo. Então, pequenas empresas, né, de setores não essenciais, tá? Porque mesmo com essas medidas, o Lenin mantém setores essenciais como a indústria de base, setores dos transportes, a indústria de energia, ficam sob controle do Estado, mas esses setores menores ficam principalmente liberados dessas atribuições estatais. Então, quer dizer, dá certo, professor? Mais ou menos, né? É um processo bem lento, né? Na verdade, a Rússia só veria, na verdade, algum crescimento mais efetivo lá durante já o governo do Stalin, né? Quando você vai ter lá os planos quinquenais e tal, e aí talvez sim eles tenham um crescimento um pouco mais acelerado, mas aí é uma retomada bastante lenta, né? Em 1922 também é fundada a União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que na verdade eram ali um conglomerado, né, de pequenos estados ali que se submetiam a, de certa forma, a centralização ali na Rússia. Então a Rússia ela era, de certa forma, ali, o estado central da União Soviética. Né? Então o nome fala tudo, né? União das Repúblicas. Então não era só um país, não era a Rússia, né? Eram vários países que, juntamente com a Rússia, formavam a chamada União Soviética. Desses países, eles necessariamente deveriam se alinhar às políticas pautadas pela União Soviética. Então, para fazer parte da União Soviética era preciso centralizar-se, né, as demandas do Partido Comunista da União Soviética, as diretrizes gerais ali daquele partido e seguir o modelo de governo exercido pela União Soviética. Então, a criação da União Soviética, a intenção, na concepção deles, era fortalecer, né, esse regime que era implantado, né, pela primeira vez,
e garantir a sua consolidação, né? Tendo em vista que esse regime, ao ser implantado, ele se tornava ali não só uma alternativa, né, ao capitalismo que estava em vigor desde o século XVIII, XIX, como também ele representava uma ameaça ao sistema capitalista. Então, é evidente que o século XX ele é marcado por esse conflito. Né? Não é à toa que provavelmente todo mundo já ouviu falar da chamada Guerra Fria. Né? Não é nesse momento, mas a gente já tem aqui um regime que se opunha a todo o sistema capitalista. Então, isso coloca a União Soviética como uma alternativa e também como uma ameaça à hegemonia capitalista. Veja, o poder, né, ele é transmitido dos soviets para o Partido Comunista, né, que passa a ser o órgão central do processo após a Revolução e após a Guerra Civil. Então, o Partido Comunista passa a concentrar em si as atribuições de governo, né? Então, quem passa a governar de fato é o Partido Comunista na Rússia. Em 1924, o Lenin morre, né? Então, assim, o Lenin, que era o principal líder, ele morre, e aí há uma disputa muito intensa pela sucessão aí no caso do Lenin, né? Tendo em vista que o Lenin era um líder, de certa forma, louvado por muitos setores da sociedade ali, e a substituição do Lenin, né, ela era tensa no sentido de que não haveria, teoricamente, alguém ali à altura do Lenin para governar o processo revolucionário. É nesse impasse que surge aí a disputa, né, interna dentro do Partido Comunista, que basicamente se dá entre o Leon Trotsky, né, e o Stalin, Joseph Stalin. Então inicia-se uma disputa entre esses dois membros do partido pela sucessão aí, no caso, né, de certa forma, para liderar o partido e substituir o Lenin nesse processo, né? É interessante porque ambos têm visões muito diferentes sobre como a política da União Soviética deveria ser pautada a partir dali, né? Então, tendo a Guerra Civil já acabado, né? A Rússia está num lento processo de recuperação econômica, fundava-se a União Soviética, então tudo isso, né, dava ali já indícios de como a Rússia iria progredir dali para frente. Então, inicia-se essa disputa, principalmente porque são duas visões muito diferentes, como eu falei. Para o Trotsky, por exemplo, o Trotsky tinha uma visão muito mais internacionalista, né? Em que sentido? Na concepção do Trotsky defendia a chamada teoria da revolução permanente, que seria, né, um processo em que a Rússia ela serviria como exemplo a ser seguido pelo mundo de maneira geral, né? E a Rússia tinha como objetivo, né, fundamental incentivar, né, e estar ali, enfim, pensando políticas que levassem à expansão dessa revolução pelo mundo, né, a internacionalização dessa revolução. Na concepção do Trotsky, então, para a garantia da consolidação do regime socialista, comunista, era preciso expandir a revolução, né, tendo em vista que o capitalismo ele era internacional, então o socialismo também precisaria ser internacional, e expandir, né, e levar outras nações, outros países a esse processo de revolução, né, tendo sido a Rússia a primeira das nações aí a conseguir atingir o regime socialista. Então, essa, na concepção de Trotsky, era, de certa forma, a missão russa, né? Quer dizer, levar adiante, levar para o plano internacional essa revolução, né? Incentivando, apoiando e, de certa forma, até mesmo participando dessas revoluções em outros locais, outros países. O Stalin já tinha uma visão um tanto mais interna, né? Muito mais fechada. Na concepção do Stalin, era preciso consolidar a revolução na Rússia, né? Então, a Rússia ela precisaria consolidar-se e a partir do exemplo russo, outros países, por conta própria, deveriam
fazer suas próprias revoluções. Então, você já tem uma visão mais fechada e oposta àquilo que o Trotsky defendia. Então, quando o Trotsky defendia uma expansão internacional da revolução liderada pela Rússia, né, pela União Soviética, o Stalin defendia, na verdade, o fechamento e que a União Soviética consolidasse esse socialismo e, por meio do exemplo, né, levasse outras nações a atingir o mesmo patamar. Né? Então essa cisão aí, essa divisão entre ambos, leva a um conflito bastante intenso, um conflito mais no sentido mesmo de disputa ideológica, disputa, né, política, mas o Stalin, né, por vários fatores, aí tá ligado a como o Stalin construiu seu apoio dentro do Partido Comunista. O Stalin vence essa disputa, né, e acaba sendo escolhido aí como secretário-geral, né, como líder do Partido Comunista, e passa então a comandar a Rússia, né, a União Soviética, a partir de 1924. Né? Aqui o Lenin, aqui algumas imagens para a gente pensar um pouco sobre a Revolução Russa. Então, olha só, aqui o Lenin, né, discursando para vários trabalhadores. Essas imagens do Lenin são muito comuns. Né? Também aqui há uma construção imagética, né, de colocar o Lenin como centro de um processo e, de certa forma, sempre margeado aí por essas multidões, né? Então, também está ligado a essa construção de imagem. Aqui a gente tem alguns movimentos, né, que surgem pró bolcheviques e tal. E aqui a bandeira da União Soviética, né, a bandeira da União Soviética, que se torna, né, o principal antagônico aí ao capitalismo. Então, a União Soviética traz aqui a bandeira vermelha, né, que é característica das revoluções sociais, com a foice e o martelo, comunista, né, que representa a aliança aqui entre os trabalhadores, né, sendo o martelo aqui os trabalhadores urbanos, e a foice os trabalhadores do campo, né, que são características aí da União Soviética, no caso da Rússia principalmente, tendo em vista que há uma maioria de camponeses. E então, quer dizer, você tem a formação da União Soviética, e a partir da chegada do Stalin ao poder, você vai ter um longo processo de fechamento, né, e enrijecimento do regime, crescimento do autoritarismo, que leva à chamada ditadura stalinista. Né? Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente dá continuidade, né, a esse conteúdo. E não esqueçam de fazer as atividades de vocês, tá? Não deixem as dúvidas passarem, anotem as dúvidas de vocês, enviem lá no Google Class para eu poder respondê-lo. Espero que tenha sido proveitoso. Agradeço aí, até a próxima, tá?